Bom, aqui a gente vai propor uma ideia para vocês. Vocês foram jogar um campeonato de vôlei. E aí nesse campeonato de vôlei, vocês chegaram uma hora, né? Temos uma quadra de vôlei aqui mostrada para vocês de uma forma bem simples, né? Simplificada. Sempre quem está de um lado da quadra consegue fazer mais ponto e ganhar do time que está do outro lado da quadra. E aí se levanta aquela suposição, né? A rede de vôlei, que deveria estar bem no meio, não está no meio. Bom, será que isso é verdade? Será que não é verdade? Vamos nós lá de novo com os nossos equipamentos, fazer algumas medições e depois com algumas ferramentas matemáticas, nós vamos conseguir verificar então se essa rede realmente está no meio da quadra. Bom, como é que a gente pode verificar isso, pessoal? Então, se nós tivermos uma medida, né, que seria este fundo da quadra aqui, por exemplo, e nós posicionarmos o nosso amigo Teodolito neste ponto que foi marcado ali, e fazermos alguns lançamentos de ângulos, né? Então, nós fizemos uma medição linear aqui, certo? Fizemos o levantamento dessa medição que nós temos aqui. Depois, se nós zerarmos o Teodolito aqui e verificarmos este ângulo até este ponto e também este ângulo até o finalzinho da quadra, que nós vamos chamar de ângulo alfa e ângulo beta, e aqui nós vamos chamar de uma medida chamada E, né? Então, posicionamos o nosso teodolito no ponto A e fazemos esses levantamentos, né? Zeramos ele aqui no ponto B, depois marcamos ele aqui, fazemos uma leitura no ponto C e também no ponto D. Bom, e agora, pessoal? Bom, agora é ir para campo, fazer essas medições e depois volta e aplica os nossos conceitos, as nossas práticas matemáticas, né? Situação apresentada, temos a quadra de vôlei do IFSC Criciúma. É necessário verificar se a rede está localizada exatamente no meio da quadra. Para isso, não precisamos saber todas as medidas. Tendo alguns ângulos, é possível calcular o que precisamos. Devemos primeiramente posicionar o teodolito no ponto A e as balizas nos pontos B e C, como vemos no croquis. O ângulo formado será usado para encontrarmos a distância entre as balizas. Nesse croquis podemos ver como será a visada do teodolito e a largura E, que é a distância que precisaremos medir com a trena. Aqui temos os professores, já em suas posições. Após a professora Lucileia, que está no ponto A, girar o teodolito, indo do professor Anderson no ponto B até o professor Gustavo, que está no ponto C, obtemos o ângulo alfa. Para conferir se os dois lados são iguais e se a rede fica no meio da quadra, o professor Anderson sai do primeiro ponto e vai para o final da quadra no ponto D. O ângulo formado entre esses pontos, que é o B e o D, chamaremos de beta, e será utilizado para chegarmos ao comprimento total da quadra. Após a leitura dos ângulos, basta tirar a medida da largura E, que é o lado menor da quadra. A distância medida com a trena foi de 9 metros. O ângulo alfa é de 45 graus, 15 minutos e 35 segundos. Já o ângulo beta é de 63 graus, 44 minutos e 10 segundos. Com esses valores é possível encontrarmos os comprimentos dos dois lados da quadra. Se o valor total do comprimento da quadra, que é o encontrado com o ângulo beta, for o dobro do valor encontrado usando o ângulo alfa, então os dois lados são iguais. Nessa situação, queremos descobrir as medidas f e g e verificar que a medida g é o dobro da medida f, para então afirmar que a rede está posicionada na metade da quadra. Para tal, nós precisamos de algumas medições com instrumentos topográficos. No caso aqui, medimos o lado E da quadra com a trena e medimos os ângulos alfa e beta com o teodolito. Observem que o teodolito nos fornece um formato grau, minuto e segundo. Porém, esse pode ser convertido para se chegar num formato apenas em graus, tendo um número decimal. De posse dessas medidas,
a gente pode utilizar razões trigonométricas nos triângulos retângulos, porque o ângulo B é um ângulo reto, né? Pelo fato da nossa quadra ser um retângulo. Então, no triângulo retângulo que tem ângulo agudo alfa, a gente tem como cateto oposto ao alfa o lado F e como cateto adjacente ao ângulo alfa o lado E. Aplicando tangente nesse triângulo retângulo, concluímos que o F é aproximadamente 9,08 metros. No triângulo retângulo que tem ângulo agudo beta, o cateto oposto ao beta é o G e o cateto adjacente ao beta é o E. Aplicando a tangente nesse triângulo retângulo, concluímos que o G é aproximadamente 18,24. Com esses dados, a gente pode afirmar que o G é aproximadamente o dobro da medida F. Não é exatamente porque a gente está utilizando aproximações e arredondamentos. Então, considerando essas aproximações e arredondamentos, a gente pode afirmar que a igualdade G é igual ao dobro do F é verdadeira, então a rede está posicionada corretamente na quadra, está na metade. Ressalto que na descrição desse vídeo há um link para uma apostila que contém explicações mais detalhadas dos conceitos matemáticos envolvidos nessa situação, com exemplos.